Ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje abrindo a Semana Nacional da Família, promovida todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, neste mês de agosto, mês das vocações, e justamente a partir deste domingo, Dia dos Pais, queremos refletir sobre a família como lugar da palavra, como casa da palavra. Hoje também, por uma feliz coincidência, o grupo que se manifestou antes da nossa celebração dentro desse ano vocacional paroquial foi justamente o grupo responsável pela dimensão catequética da ação evangelizadora da paróquia, aspecto fundamental da vida da comunidade cristã. Catequese é ecoar a palavra de Deus. E o tema da Semana Nacional da Família é família, casa da palavra, espaço da palavra. E nós estamos vivendo essa experiência da igreja nas casas. Então eu gostaria de aplicar essas leituras de hoje a toda essa temática que nós estamos vivendo. Uma reflexão, ainda que breve, sobre o desafio da evangelização. Nós podemos, então, partindo desse texto aqui, do Evangelho que foi proclamado, sobre o qual meditamos há pouco tempo, vou fazer uma meditação diferente, aplicando, então, o que nós estamos celebrando agora. Depois da multiplicação dos pães, quer dizer, depois que Jesus deu esse sinal do reino claríssimo, o sinal da partilha, da solidariedade, ou como nós dizemos popularmente, né? O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito, né? Então, partindo daquele pouco que se tinha, Jesus agradece, abençoa, manda que todos se sentem, todos são saciados, servidos pelos discípulos. Depois queriam fazê-lo rei, e Jesus então não vai aceitar. Ele manda que os discípulos entrem na barca. É interessante essa expressão. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Não aparece sempre isso. Praticamente, a tradução talvez ao pé da letra fosse: Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Significa que ele está mandando a sua igreja partir. Partir em missão, como gosta de dizer o Papa Francisco, uma igreja em saída. Ao invés de ficar colhendo os louros da multiplicação dos pães, ele manda que a igreja vá para a missão. E vai enfrentar o quê? O mar, as dificuldades do mar, das tempestades da vida, da história. Então os discípulos entram na barca e ele manda que eles vão à sua frente, para o outro lado do mar. É como também nós lemos lá em Lucas, no capítulo 5, avancem para águas mais profundas, temática que foi muito explorada no tempo também do pontificado do Papa São João Paulo II, falando do início do novo milênio, duc in altum, avançar para águas mais profundas, partir para a missão. Também no ano vocacional que celebramos aqui no Brasil em 2003, falava-se muito disso, avançar para as águas mais profundas. Então Jesus está mandando a igreja ir em missão. Quem quer ter uma vida tranquila não vai enfrentar as tempestades da vida, é um cristão acomodado. Mas o cristão verdadeiro é esse que recebe a orientação de Jesus e aceita partir para a missão, para o desafio. Sai da sua zona de conforto, não fica simplesmente colhendo os louros daquilo que pôde fazer, no caso aqui com a multiplicação dos pães. Jesus então despede as multidões. Jesus não quer um sucesso fácil, só a partir daquele milagre que ele fez, e se retira sozinho para o monte, para orar. O monte é o lugar do encontro com Deus, mas o monte também é o lugar onde Jesus entregou a sua vida. Podemos pensar no Monte do Calvário. Ele entrega toda a sua vida pela sua igreja, e a igreja parte em missão. E a igreja vai enfrentar as noites escuras, vai enfrentar as tempestades da vida. Assim foi a história da igreja, e assim é hoje,
E a noite chegou, Jesus está ali sozinho, a barca longe da terra é agitada pelas ondas, as ondas da história, o vento é contrário, significa a resistência ao Evangelho. Nós podemos pensar, Semana Nacional da Família, agora ligando com a catequese, muita gente às vezes fica angustiada, padre, mas as pessoas não estão mais aceitando a palavra de Deus. Às vezes os avós, né, eram muito religiosos, né, transmitiram para os pais. Às vezes os pais foram mais ou menos e os filhos já vão se afastando. Às vezes acontece isso. E as pessoas ficam angustiadas. Na sociedade, muitos lugares onde há resistência, o vento contrário, são tantas coisas que procuram seduzir as novas gerações, o consumismo, os vícios, a droga, não é? A violência, tantas situações sedutoras que às vezes afastam da palavra de Deus, o vento contrário. Mas é interessante que Jesus não vai logo, não. Ele já vai com a noite muito adiantada, pelas 3 horas da manhã. Parece que quando a situação estava pior, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. É uma teofania, é uma manifestação de Deus. O seu domínio sobre o mal, o seu domínio sobre aquilo que é adverso, que é tempestade. Ele vai calmamente andando sobre o mar. Vejam que, às vezes, nós podemos ter a tentação de um trabalho evangelizador, então ligando aqui catequese e família, que seja apenas um trabalho doutrinador. Doutrina não se opõe à evangelização absolutamente, mas o evangelho, o segmento de Jesus Cristo, não se reduz a uma doutrina ou a uma moral, por mais importantes que sejam, tanto a doutrina como a moral, né? Mas elas são consequências de um segmento, de uma acolhida da palavra de Deus. Se o cristianismo fosse simplesmente a adesão a uma doutrina ou a uma moral, o que nós precisaríamos? Somente de bons professores. Não é que seja fácil ter bons professores, não. Precisaríamos só de bons mestres, né? Bons pregadores. Mas o cristianismo não se reduz a uma doutrina ou a uma moral, né? Mas tem gente que hoje ainda pensa assim, que nós vamos evangelizar fazendo uma espécie de cruzada, né? Não uma cruzada naturalmente com armas, né? Mas uma cruzada doutrinadora, né? Moralizadora. E pensam até que podem fazer aliança com determinados poderes, né? E até com governos, para que nós voltemos àquele sonho da cristandade, em que o cristianismo era aceito culturalmente. Nós temos que ver a realidade nova que nós estamos vivendo. Nós somos uma igreja nas casas. Sociologicamente, nós não temos a força que no passado tivemos em termos culturais e sociológicos. Nós estamos mais parecidos com a igreja dos primórdios. Nós estamos mais parecidos com a igreja logo depois do tempo de Jesus, quando ela sofria as perseguições. Nós somos grupos nas casas. Então o que nós precisamos não é de uma cerrada doutrinação, é de um testemunho. Já dizia São Paulo VI, num dos documentos mais importantes depois do Vaticano II, a Evangelho Nunciandi, que falava sobre a evangelização no presente e no futuro, no mundo contemporâneo, ele dizia: o mundo de hoje não escuta os mestres, ou se os escuta, escuta porque também são testemunhas. O mundo precisa de exemplo, de testemunhas. Então o trabalho evangelizador na família e nas casas vai passar não por uma doutrinação, mas por um exemplo. Nós precisamos de pais que sejam presentes na vida de seus filhos. Às vezes no corre-corre da vida, bom, agora no tempo de pandemia está um pouco diferente, mas às vezes tem pais que não têm tempo para estar com seus filhos, para dialogar com seus filhos, para ouvir os seus filhos, para conviver com seus filhos, e vão delegando funções que seriam dos pais para outros. É como nós falamos, terceirizando. Pode terceirizar até para a catequese. Parece que os pais, então, não são mais responsáveis pela evangelização, pela catequese, isso fica delegado para catequistas. Não é assim. Os primeiros catequistas dos seus filhos são os pais. São pelo seu testemunho, em primeiro lugar. Jesus,
Ele deixa que a igreja vá enfrentando as ondas. Ele não está ausente, ele está rezando pela igreja, né? Mas ele se manifesta na hora certa. Coragem, sou eu, né? Então aqui é o ego eimi, em grego, sou eu, é uma revelação do nome de Deus, né? Como lá no Antigo Testamento nós vemos, né? Eu sou aquele que sou. Jesus aqui se revela como Deus. Coragem, ego eimi, sou eu. Não tenhais medo, né? O que às vezes nos paralisa no trabalho evangelizador? É o medo, né? Às vezes a insegurança até da parte dos pais e da família para evangelizar. O medo. Mas está tudo tão confuso, a gente não sabe mais o que é verdade, o que está valendo. Quando a pessoa realmente se aproxima da palavra de Deus e cultiva uma vida de oração, e quer se aproximar dessa palavra, ele é iluminado pelo Espírito Santo e pela palavra. Ele vai saber dizer a palavra certa na hora certa, do jeito certo. Ele vai ouvir, se a família for ouvinte da palavra, se a família for lugar da palavra. Ao longo dessa semana, a Pastoral Familiar vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, né? Através não só aqui das celebrações, mas da programação que vai chegar às casas. A Pastoral Familiar está envolvida com isso, né? É preciso que cada família seja acolhedora da palavra de Deus. E quando nós acolhemos a palavra de Deus, não simplesmente como doutrinação, mas como experiência de encontro com o Senhor, de ouvir, de viver de acordo com essa palavra, de nos alimentar dessa palavra, então nós vamos ter a coragem, como Pedro teve, pelo menos aqui no início. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Quem está num clima de oração, de escuta da palavra, tenha coragem de pedir isso. Senhor, permita-me que eu caminhe nesse tempo assim, de tempestade, de dificuldade. E o Senhor disse, vem, né? E Pedro desceu da barca. É só Mateus que conta isso, né? Eu fico pensando nos outros discípulos. Pedro, de qualquer forma, foi mais corajoso. Ele pediu para ir sobre a água como Jesus, e ele teve a coragem e desceu da barca. Será que nós temos coragem de sair da nossa zona de conforto? Pais, famílias, será que vocês têm coragem de ser famílias missionárias? Será que vocês têm coragem de se confrontar com a palavra de Deus, conhecer a doutrina da igreja, transmitir para os seus filhos, não um conjunto simplesmente de ensinamentos, como se estivessem dando lições, mas dando um testemunho de uma vida nova, que também está alicerçada na doutrina da igreja. Então, ele desceu da barca e começou a andar sobre a água, mas as dificuldades não param. O vento ele sentiu, e quando ele sentiu o vento, novamente ele teve medo. E aí começa a afundar, e tem que gritar, Senhor, salva-me. É o Senhor que pode nos salvar. Quando nós estamos caminhando neste mundo, em meio às dificuldades, o Papa Francisco gosta de dizer isso, eu prefiro uma igreja acidentada, machucada, enlameada, suja, porque saiu em missão, porque se arriscou, porque se lançou, do que uma igreja limpinha, bonitinha, né? Aparentemente tudo no seu lugar, mas uma igreja acomodada, uma igreja que sofre de preguiça missionária, que parece que está cumprindo tudo, mas na verdade não é verdadeiramente seguidora de Jesus Cristo. Nós precisamos de discípulos missionários de Jesus Cristo. Nós precisamos de pequenas comunidades eclesiais missionárias. A opção da igreja no Brasil e também no mundo inteiro, né, com o magistério do Papa Francisco, não é de uma doutrinação, de uma cruzada evangelizadora que restaure a cristandade, mas é justamente a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, onde se faz uma experiência de escuta da palavra, onde se faz uma experiência de amor fraterno. Os pais devem ser para os filhos, mensagem inclusive que eu mandei hoje para os grupos na nossa paróquia, cumprimentando os pais, eles devem ser a imagem da paternidade divina, através do cuidado com seus filhos, através da retidão de vida marcada pela prática da justiça e pela solidariedade fraterna para com todos. É esse testemunho que fica. Pensem, principalmente quem já perdeu os pais, ou mesmo quem tem os pais vivos, mas já mais experientes,
Pensem como é bonito quando a gente recorda de um bom exemplo de um pai, de uma mãe, que levou a sério a sua vida cristã, que foi honesto, simples, trabalhador, né? Que ensinou valores que realmente a gente admira. Isso é evangelizar, mesmo às vezes que não seja com uma citação bíblica, mas é com um profundo respeito a Deus, numa obediência, numa reverência, no que a gente chama positivamente de temor de Deus. Nós precisamos de gente que tema a Deus, não medo, um medo assim, doentio, mas a reverência, o respeito para com Deus. Pedro, então, pede confiantemente no Senhor depois de vacilar: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Né? E quando Jesus sobe no barco, então o vento cessa, tudo se acalma e eles podem confessar. A família que vai enfrentando as dificuldades, confiando no Senhor, vai poder confessar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que em cada família que está me ouvindo, cada igreja que está nas casas, se possa confessar, toda a família: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não como resultado, repito, de uma espécie de doutrinação abstrata, de uma repetição mecânica das verdades da fé, mas de uma experiência de amor, de fraternidade, de diálogo, de perdão, que nasce da oração, que é a escuta da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Que cada família da nossa paróquia, de toda a igreja, possa ser uma família onde a palavra de Deus é lida, escutada, meditada, vivida. Então, será possível enfrentar as dificuldades da vida. Parabéns a todos os pais. Às vezes nós temos que aprender, não só com esse evangelho, mas também com a experiência de Elias. Elias combateu os profetas, os sacerdotes de Baal, venceu. Baal era tido como quem? O poderoso que vence as tempestades. E agora a manifestação de Deus para Elias não foi simplesmente uma manifestação de quem vence as tempestades. Porque veio um vendaval e Deus não estava no vendaval. Veio um furacão e Deus não estava no furacão. Veio um fogo e Deus não estava no fogo. E veio o murmúrio de uma brisa suave. Então não é uma cruzada evangelizadora que sonha com cristandade, que se alia aos poderosos, que é aquilo que nós temos que fazer. É a brisa suave das pequenas comunidades eclesiais missionárias, da igreja nas casas, dos gestos simples de amor, de perdão, de acolhida, de solidariedade. É isso que vai fazer a diferença e é aí que o Senhor se manifesta e transforma. Paulo diz na segunda leitura que ele tem um grande sofrimento. Ele percebe a resistência ao evangelho da parte dos seus compatriotas, da parte dos seus parentes, dos judeus. E ele então pede a Deus e confia em Deus nessa interferência. Pois bem, o mundo de hoje, que resiste também ao evangelho, só vai ter contato com o evangelho se nós formos testemunhas. Estamos celebrando agora as exéquias deste grande bispo, Dom Pedro Casaldáliga, que ontem faleceu. É um homem do evangelho, não foi um homem da doutrinação, mas foi o homem do testemunho do evangelho, do seguimento de Jesus Cristo. Que esse profeta do reino de Deus, na América Latina, que o Espírito Santo suscitou, possa nos inspirar a fazer grandes coisas a partir de pequenos gestos. Os gestos são pequenos, mas eles é que permanecem. São gestos de amor, de profetismo, de solidariedade. Que nós tenhamos cada vez mais famílias cristãs que acolhem a palavra, comunidades eclesiais missionárias para que o mundo creia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.